tenho uma tarefa muito importante e antes de começar essa tarefa muito importante, eu fiz uma palestra única, um conteúdo único que eu nunca compartilhei. Internet é o lugar onde nós deveríamos estar olhando. Dito isso, eu aprendi uma terceira lição. Eu preciso de fontes de tráfego escaláveis. Você pode até crescer, mas você vai cair logo na frente. E a maioria nem crescer vai. E só pessoas maduras vão conseguir fazer isso. Só pessoas determinadas vão fazer isso. Só quem está disposto a pagar o preço vai fazer isso. Não desisti, escolhi a montanha mais alta que eu pudesse subir. A gente passa muito tempo na vida com os nossos pais dizendo aquilo que a gente pode fazer, quais são as opções que a gente tem para conseguir ser um bom profissional. Então vocês têm que me ajudar a chamar com muita energia, barulhos e gritos, Flávio Augusto! Então vender é muito mais ouvir do que falar e fazer as perguntas certas para que ele venda para ele próprio. Você pode não ter o mesmo resultado, mas você pode ter resultados proporcionais. Agora, qual é o problema? Quando você está nessa jornada rumo ao topo da montanha, quando você está subindo, você só vê o quê? Montanha. Você não consegue visualizar a vida que está além do topo da montanha. Pois é, eu fui no evento da QIFI. Sério, foi uma experiência única, algo que foi meu primeiro evento, né, que eu fui, que inclusive nesse período de tempo eu até fui em 2. Foi algo assim sensacional. Eu consegui, né, ir nesse evento, pois eu e o Lucas, a gente tem um amigo que ele vende na plataforma da QIFI, e aí ele atingiu, né, alguns tipo requisitos mínimos, né, de faturamento para ganhar, e ele ganhou 2 par de ingressos, né, gratuitos. É algo que tipo sensacional. Muito obrigado, né, meu amigo que tá assistindo, não posso falar o nome dele aqui, mas ele foi, me convidou, a gente é amigo desde a infância, eu fui, né, claro, não recusei, e aí, cara, tipo, foi algo assim como o Arthur, né, o Arthur Ribas, CEO da QIFI, que ele foi, subiu no palco e deu a palestra, foi algo pensado, tipo, cada detalhe, né. Ele até fez com que as pessoas, né, os colaboradores da QIFI, cerca de 41, se eu não me engano, subissem no palco. E ele disse que aquilo foi mérito deles e não dele, pois ele chegou no dia e já estava tudo arrumado. Ele não fez nada praticamente ali. E isso é muito interessante, pois a gente vê que é uma pessoa muito humilde e que ela sabe que se ela não dependesse do time dela, nada daquilo não teria acontecido. Então foi algo super rápido. Eu cheguei, né, o primeiro dia começou 2 horas, e eu cheguei, o credenciamento não levou nem 5 minutos para ser feito. A única coisa que demorou mesmo foi, né, o processo de que eles estavam revistando você. Então você tinha que abrir sua bolsa, isso demorava, pois tinha muita gente e muita gente com bolsa, aí tinha que tirar tudo da bolsa, o segurança tinha que ver, porque, né, obviamente tinha pessoas ali muito importantes, bilionário ali, então é algo que realmente a gente tem que revistar, né, para ver se não tem ninguém entrando com algo muito perigoso, e tinha muitas pessoas ali também que tinha muito dinheiro. Então o evento ele foi separado em 3 dias. O primeiro dia, dia 15 de junho, ele começou um pouco mais tarde, como eu disse, começou 2 horas da tarde, e foram pessoas como Joel J, Ícaro de Carvalho e Samuel Pereira. Aí por volta das 7h30 a 8 horas teve o encerramento das palestras, e aí depois só quem era da área VIP, né, ficou lá curtindo. Então eu vou deixar aqui alguns trechos, né, alguns cortes das palestras, né, desses caras que foram realmente incríveis, principalmente o Joel J. Ele até pegou um Reels dele, porque ele tava mostrando que ele tinha entendido as redes sociais, né? Então ele mostrou as métricas do Instagram, do TikTok e do YouTube, o YouTube Shorts. Ah, mas o que eu preciso fazer? Matérias. Quem escreve? Você. Precisa de imagem? Pega imagem. Quem faz? Midjourney. Quanto custa? Nada. Quanto custa o ChatGPT? Nada. Transformar em PDF? Quanto custa subir nas tuas redes? Acabou, velho. Acabou, turma. Vocês precisam controlar a narrativa, porque se vocês ficarem esperando alguém te dar permissão, você vai receber permissão, sim ou não? O campeão não pede permissão. Então ele entendeu que aquilo ele podia explicar para as pessoas na palestra, e ele deixou com bem ênfase que é muito importante a gente contar nossas histórias. Ele até disse no momento, não sei se eu gravei, que ele conta a sua história.
Então, desde o momento que ele subiu no palco, quando o apresentador ele vai chamar o palestrante, né, ele fala o que ele faz, a história do cara, se é autor de livro e tal, e aí ele subiu, o Joel J subiu e falou que ele conta a história dele e ele que falou pro cara o que falar sobre ele. Então é algo assim muito interessante, pois é o famoso storytelling, e ele deixou isso bem claro e foi tipo a melhor palestra naquele dia. Óbvio que as outras foram muito boas, mas a dele se superou. Ele é um cara que ele acredita no poder treinável que existe em cada um de nós. Ele é uma pessoa que desenvolveu o poder da palavra exatamente porque ele nunca parou de treinar. E é exatamente por isso que ele inspira multidões, até porque disciplina é uma das principais palavras em seu vocabulário. Ele é ex-nadador da seleção brasileira, treinador de alta performance, mestre em ciências do esporte e doutorando em psicologia positiva, escritor best-seller, empresário e o mais novo Shark Tank. Galera, eu quero que vocês recebam com muita energia, palmas e gritos, Joel Moraes, mais conhecido como Joel J. Cansei de ver milionários que faziam anúncios em Ferraris e que sumiram do mercado. A única garantia que vocês continuarão aqui, não só para os próximos eventos, mas ao longo da vida de vocês, porque não é só um projeto digital, é a empresa de vocês, o futuro dos filhos de vocês, seus maridos, suas esposas, sua aposentadoria. A única garantia é se vocês nunca pararem de aprender e de aplicar. Obrigado. Bom, como vocês podem perceber, né, eu tô gravando isso daqui depois e também tinha música e eu podia, né, levar direitos autorais nesse vídeo, então eu preferi gravar tudo e gravar aqui pra vocês, né, esses melhores momentos, né, de eu falando. Eu acho que seria bem melhor do que eu tá falando lá. E eu também não queria ficar saindo e entrando do evento, porque toda vez que você sai, você tem que ser revistado de novo e tem que tirar tudo da bolsa de novo. Isso é muito chato, então eu preferi gravar tudo lá e aqui eu tá falando com vocês, né, sobre cada pedaço das palestras. O segundo dia, no dia 16, né, na sexta-feira, eu fui um pouco mais tarde, né, eu tava meio cansado, então eu não consegui ir 8h30, que foi a hora que começou o evento. Eu cheguei na hora da palestra do Paulo Vieira, um cara assim, sensacional. Eu vou deixar aqui alguns trechos também da palestra dele. Ele é autor do livro O Poder da Ação, que é um livro que tem até aqui no nosso cenário. Então, Paulo, qual é o primeiro passo para viver essa metanoia? Qual é o primeiro passo para viver essa metanoia? Lugares. Você tem que ir para os lugares certos. Fala, lugares certos. Lugares certos. Lugar, Paulo, qual é o lugar certo? É um lugar que se parece com a vida que eu quero ter. É algo assim, um livro muito bom. Eu já comecei me identificando com o livro, pois ele começa a falar das famílias, e eu me identifiquei muito, a minha família se identificou muito. Então a palestra dele, assim, foi algo incrível de se assistir, foi realmente um tapa na cara, né? Pois você lê o livro dele, é alguma coisa. Agora, quando você vê a palestra do autor do livro, cara, assim, você leva realmente tapa na cara, né? Então, Paulo, mas como é que vamos pro lugar certo? O primeiro passo é se afastar dos lugares errados. Quem é que frequenta lugares errados ainda? Lugares que não se parecem com seus objetivos, que não tem o sucesso que se quer ter, que não se fala do que deve falar, lugares de pessoas pessoas infelizes, de pessoas que não são prósperas. E aí depois dele veio o Arthur Ribas, o CEO da QIFI. Não foi meio que uma palestra, foi meio que um talk show, pois o apresentador que tava lá, né, que é o cara até que apresenta os podcasts da QIFI, tava batendo papo com ele, fazendo perguntas. Aí depois a palestra podia perguntar pro Arthur. E é muito engraçado, velho, porque eu já tinha conhecido ele em um curso do Breno Perrucho, né, que ele tinha lançado, né, o Como Falei do Seu Negócio. E ele é muito engraçado, velho, porque você vê o jeito do cara, você parece que ele não é o CEO da QIFI, ele somente é uma pessoa normal. E aí quando você descobre que o cara é o dono, velho, assim, é algo surreal, porque, tipo, tem perguntas que ele fala, não sei. Ele simplesmente delegou tudo. E aí ele falava, pergunta pra Mônica, né, que é da equipe de suporte, muitas perguntas foram de suporte, e ele não sabia responder, porque ele tinha delegado muita coisa. E aí, velho, tipo, o jeitão dele, super humilde, super simpático, é muito engraçado de se ver. Depois dele veio a Duda Vieira, que ela falou muito sobre conexão, né, a comunidade. Ela falou sobre as alunas delas, né, se eu não me engano, são cerca de 15 a 16 mil alunas, então ela tava falando mais sobre conexão. Eles têm comunidade em comum. Então todas essas pessoas, por mais que elas sejam muito diferentes, né, e estejam em tribos muito diferentes, elas possuem uma coisa que as une, que é a comunidade.
E hoje eu vou falar sobre comunidade com vocês. E depois veio o Ítalo Soares, né, explicando, né, sobre PLR, né, que ele faz PLR. Agora, se você escolher subir o Monte Everest, você vai poder ser reconhecido, realizar os seus sonhos, não só seus, como da sua família também. Você vai poder, por exemplo, se for um dos seus objetivos, estar num palco falando com 3.000 pessoas, podendo compartilhar o seu conhecimento e conseguir transformar a vida das pessoas. E logo depois veio o Breno Perrucho. Assim, pensar que um dia depois eu ia conhecer o cara pessoalmente, eu ia tirar foto com o cara, foi algo assim sensacional. De longe, uma das melhores palestras naquele dia, competiu com o Paulo Vieira e com o Flávio Augusto. Ele basicamente contou a sua história. Ele falou que teve sorte na vida, pois ele teve privilégios de ter uma família em que não iria abandonar ele, pois ele decidiu sair da faculdade, ele trancou a faculdade e ele sabia que faria sentido para ele trancar a faculdade, pois ele ia ter um teto, ele ia ter comida, ele ia ter uma cama para dormir. Quando eu tava na escola eu queria ser médico, isso aqui era o sonho da vida. Se vocês tiveram um sonho, vocês associavam toda a sua vida àquilo, vocês falam, esse vai ser o meu objetivo. Quando eu conseguir realizar esse sonho, eu consegui entrar para a faculdade, toda a minha vida vai ser incrível. Naquele período da minha vida, que eu tinha certeza que a profissão que eu queria assumir era medicina, eu vi que não era nada daquilo que eu tinha esperado. E muitas pessoas não têm esse privilégio. Às vezes muitas pessoas não convivem com seu pai, não convivem com sua mãe, às vezes mora com os avós. Então, ele teve uma sorte, ele teve uma oportunidade. Assim como ele também dá muitos exemplos, né, de bilionários, eu gosto bastante do exemplo do Bill Gates. A gente até já fez um vídeo sobre a história dele, em que ele era um simples jovem que ficava num quarto trancado 12 horas por dia ali fazendo programação, aprendendo sobre programação, e ele veio de uma família de classe média alta. E quantas pessoas naquela época viveram na época do Bill Gates e teve esse privilégio também de ter uma família de classe média alta? E Bill Gates aproveitou essa oportunidade. Então é sobre você pegar essa sorte que você teve e aplicar ela. Warren Buffett também fala bastante sobre isso, pois imagina se ele tivesse nascido na África, por exemplo. Ele não seria o Warren Buffett. Ele nasceu no país que tem a maior economia do mundo. Então por isso que ele é quem ele é hoje. Então isso é muito meio que sensacional de você saber que você tem esse privilégio, você tem essa sorte. Eu e o Lucas, a gente felizmente tem essa sorte de ter pais que nos ajudam. Então a gente pegou essa oportunidade, pois quantos jovens também têm essa oportunidade na nossa idade, né? Que tem pais, às vezes tem avós que cuidam deles, mas que eles trabalham para que chegue a próxima sexta-feira. Então eles trabalham para que no sábado de noite eles saem e gastem metade do seu salário em baladas. E eu e o Lucas, a gente teve essa sorte de ter pais e a gente aproveitou essa oportunidade para empreender e para criar um negócio digital. E a última palestra do dia, que foi assim sensacional, foi do Flávio Augusto. Ele explicou como que a WiseUp vende, né, para as pessoas. Então ele deu um exemplo com o Arthur, que foi até engraçado, pois como eu falei, o Arthur ele é bem tímido, e o Flávio Augusto fazia perguntas para ele, ele ficava tipo assim, sim, sério, sensacional. E aí o Flávio foi explicando, e aí ele basicamente começou a história assim: imagine que o Joel J indicou você, Arthur. Então eu vou entrar em contato com você e vou conversar um pouco com você. Aí ele, sim. Então quando eu ligo pra você, tudo bem, Arthur? Oi, Arthur, tudo bom? Tem o telefone, meu filho. Tudo bem? Tudo bem contigo? Sim. Aqui quem fala é Flávio Augusto. Vamos lá. Aí o Flávio Augusto perguntou se ele estava interessado num curso de inglês e tudo mais. Ele falou que sim, que estava interessado. E aí ele foi fazendo as perguntas. Ou seja, ele foi mais ouvindo o cliente do que ele foi falando da WiseUp. Então ele perguntou o que ele fazia. E aí o Arthur falou, né, deu exemplo, eu sou programador. E aí ele falou, tá bom, você é programador, você acha que inglês é importante na sua área? E o Arthur disse sim. Aliás, quem é programador e sabe inglês ganha o dobro. Aí o Flávio Augusto virou e falou, ganha o dobro. Então você concorda que o inglês é importante? Ele falou sim. E aí o Flávio Augusto perguntou pra ele do porquê que ele não ia aprender inglês. Por que ele não sabe inglês? E aí o Arthur, naquela hora, ele não sabia o que responder, né, tudo mais. Aí o Flávio falou, não, geralmente as pessoas falam que ou é por falta de tempo ou porque não tem dinheiro. E aí o Arthur falou, não, é por falta de tempo, vai. Aí o Flávio Augusto virou pra ele e falou,
Então você tem falta de tempo para ganhar o dobro? Você trabalha com o quê, Arthur? Trabalho com programação. Você é programador? É. Você acredita que na sua profissão o inglês é importante? É, sim, os programadores que falam inglês ganham pelo menos o dobro. Ganham o dobro. Ou seja, falar inglês na sua profissão significa ganhar mais dinheiro. Certamente. E você tem essa consciência mais ou menos há quanto tempo? Ah, desde sempre. Desde sempre, né? E se é tão importante assim o inglês, por que você não fala? Ah, não sei. Essa pergunta é desconcertante, né? É. Mas por que você não fala? Não sei lá. O que eles respondem geralmente? Ele responde, é falta de tempo. Então uma desculpa, né? Falta de tempo. É, não tenho tempo, né? Trabalho muito. É falta de tempo, né? Então você tá sem tempo para ganhar um dobro, é isso, né? Pode bater palma, gente. Vai lá. E aí naquela hora, velho, tipo, a plateia começou a bater palma, né? Porque realmente tava fazendo sentido, né, a ligação. E a gente sabia que ele ia conseguir vender o curso pro Arthur. E aí ele pulou, né, já pro final, senão ia ficar muito longo. Mas ele disse que geralmente essa pequena parte dura mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos. E a ligação para que ele conclui a venda dura mais ou menos 20. E aí ele pulou pro final. E aí no final ele foi falando do curso da WiseUp, ele foi falando o preço, né, não sei o que. E aí ele fez meio que o pitch, né, o pitch de vendas. E o Arthur foi lá e comprou o curso da WiseUp de inglês. Você sabe quanto custa um curso de inglês no mercado? Pior que não. Vou falar da WiseUp. Uma escola presencial da WiseUp custa R$600 por mês. Ou seja, um curso de 1 ano e meio, você vai gastar mais ou menos uns R$11 mil, mais 3.500 de material de dados, cerca de R$15 mil. Esse é um custo que geralmente funciona um curso hoje no mercado. Você tinha noção desses valores? É um pouco caro. Você achou caro? Eu acho que o cara não ganha o dobro. Mas esse... Acho que o cara não ganha o dobro, né? Pensa o seguinte, né? Esse curso da WiseUp, ele é... Aí sabe qual o pulo do gato? É que lembra que o Joel J, né, tinha indicado o Arthur no curso de inglês? Pois é, todo mundo que assina um curso da WiseUp de inglês, ela tem que indicar pelo menos 20 pessoas. Aí o Arthur falou, não pode ser 5? Aí o Flávio, não Arthur, são 20 pessoas. Aí ele, né, fez lá, fingiu, né, enviou, né, os 20 contatos. O Flávio foi lá, falou, Arthur, tem 19. Aí ele teve que enviar mais uma pessoa. Então nesse processo de indicação, o Flávio Augusto falou que 100% das pessoas tem que indicar as 20 pessoas. E aí, nesse meio, né, ele foi vendo, Arthur, quem é lindinha, né? Pois a gente tem o costume de apelidar, né, pessoas com um apelido carinhoso. Ele falou, é minha esposa, né, tudo mais. E aí ele falou, Arthur, enquanto eu for preenchendo aqui seus nomes, né, nesse processo ele já pegou o cartão do cliente, então ele já está concluindo a compra. Você vai mandando mensagem para essas 20 pessoas, né, que você indicou, e ver se elas estão interessadas no curso. Se ela estiver interessada, você escreve o nome dela e coloca um verificado, né, depois do nome. E aquelas pessoas que não estiver interessada, você coloca um xizinho. E então, aquelas pessoas que não estão interessadas, ele nem sequer dá o luxo de ir lá mandar mensagem para ela, nem sequer dá o luxo de ligar para saber se ela está realmente interessada ou não. Então imagina só, tudo começou com uma indicação do Joel, que foi pro Arthur, que o Arthur teve que indicar mais 20 pessoas, que nessas 20 pessoas, sei lá, 5 pessoas se interessaram no curso, e dessas 5 pessoas vão assinar, né, vão comprar o curso, e dessas 5 elas têm que indicar mais 20 pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a WiseUp tem mais de 600 mil alunos. Então, assim, é realmente sensacional você saber como que, tipo, bilionário ele vende, e vende bem. Então ele falou, é sobre você ouvir mais do que você ficar falando, a WiseUp é uma escola de inglês que não sei o que, é muito boa. Aí você fica enrolando e o cliente ele não quer ouvir isso. Já no terceiro dia, no dia 17, no sábado, eu infelizmente não pude ir de manhã, ou felizmente, porque eu encontrei o Breno Perrucho. Ele tinha feito um lançamento, né, de uma plataforma, né, das jovens, a Level 5, e quem assinasse no dia iria conhecer o Breno Perrucho pessoalmente. Então eu não pensei nem 2 vezes, eu e o Lucas fomos lá e assinamos. E a gente tava super ansioso, né, porque a gente ia conhecer ele, ia poder conversar com ele, a gente ia tirar foto com ele. E foi assim, sensacional, a gente conversou, falamos sobre negócios, né, uma ideia de negócio, e ele falou, não,
muito bom, vamos manter contato, parece que já tá até validado. É algo novo, a gente não vai falar aqui pra vocês, mas eu espero que um dia a gente venha aqui e fale. Então foi realmente incrível, mas também, infelizmente, eu não pude conhecer a Natália Arcuri, né? Eu queria tanto conhecer ela, pois ela ensina a mesma coisa que a gente, né, no nicho de finanças e investimentos, mas eu espero que tenha outra oportunidade também. Então no sábado a gente chegou, era por volta de 2 horas, estava tendo a palestra do Kaique Janizewski, né? Ele faz PLR, então ele estava explicando, né, os métodos de venda que ele faz. Foi a palestra no dia que eu prestei mais atenção, fui aproveitar os stands, né, que tinha lá sobre o novo mercado do Ícaro de Carvalho. Tinha até uma roleta, né, que você girava e ganhava o prêmio, que inclusive no primeiro dia eu não tinha visto aquela roleta e aí eu não ganhei um prêmio, né? E aí no segundo dia, né, eu fui e girei a roleta e ganhei uma necessaire. E no terceiro dia eu ganhei um MIGS, né? Que é aquele negócio que você põe atrás do celular, né? Pra ficar segurando. Mas teve pessoas como o Carlos Magno e o Leandro Aguiari que palestraram depois do Kaique. É por volta das 5h30, 6 horas, teve a premiação dos carros, né? Em terceiro lugar ficava uma Porsche Boxster. Vem pra cá, Marcelo! Em segundo lugar ficava uma Porsche Carrera. Vocês estão com cara de milionários, viu? Mas Meu olha Deus só. do céu, eu acho que vocês enriqueceram, viu? Em primeiro lugar ficava a Lamborghini Huracan. Kaique! Janizewski! A gente que dizia que já era dele, o homem não provou, hein? Sobrou dúvida agora? Sério, os carros tudo verde, né? Algo que, tipo, ninguém vê uma Lamborghini, ninguém vê uma Porsche Carrera verde, né? E aí teve a premiação, né, das 3 pessoas que mais faturaram no ano. E o Kaique Janizewski, né? Ele conseguiu faturar mais do que os outros e levou pra casa uma Lamborghini Huracan. Sério, foi, assim, sensacional. Inclusive, na palestra dele, foi algo bem emocionante no final, que ele fez com que os pais dele subissem no palco, né? Você pensou que daria certo? Não acreditei e não aceitei. Foi pior do que isso. Quando eu comecei, você pensava que era uma realidade eu não fazer faculdade para ser alguém na vida? Jamais. Por quê? Eu sempre trabalhei como todo pai trabalha para que o filho venha ser alguém na vida. E o meu medo maior na vida era de meu filho não conseguir ser alguém. O meu único meio de ver meus filhos sendo alguém na vida era eles estudando e fazendo a faculdade. E se formar em medicina, advocacia, juiz, etc. E ele falou que o pai dele, né, trabalhava com trabalho braçal. Nessa parte eu me identifiquei um pouco, pois meu pai também trabalhava, né, com trabalho braçal. Mãe, e você, o que você pensava? Você pensava que isso daria certo? No início também eu não acreditava, a gente não conhecia nada. E o meio que a gente achava também era o mesmo do meu esposo, o mesmo caminho que o meu esposo disse. A gente só acreditava através de uma faculdade, um estudo, que ele ia chegar em algum lugar, né? E foi muito emocionante, né? Porque ele falou que não é sobre o dinheiro. E realmente nunca é sobre o dinheiro. Sempre tem algo muito valioso por trás. E é algo que eu e o Lucas, a gente leva como propósito. A gente não tá aqui pra ganhar dinheiro. A gente tá aqui pra trazer informação, conteúdo que agregue valor na sua vida. Pois então, pessoal, o ponto aqui é: por quem vocês fazem as coisas que vocês estão fazendo hoje? Por quem? É porque se for pelo dinheiro, se for por papel, para, agora, por favor, para. Tem que ter um porquê maior. E o meu porquê é porque ela batalhou muito para criar o homem que vocês estão vendo hoje. Ela tem um gravíssimo problema de visão. Saía de manhã todos os dias de casa para limpar o chão da casa dos outros. Esse guerreiro aqui trabalhou debaixo de sol e de chuva mais de 12 horas por dia como operador de retroescavadeira para criar a pessoa que vocês estão vendo aqui agora. E foi por eles que eu fiz tudo o que eu fiz. Palmas, por favor, pessoal. Então, para vocês terem uma noção, esse evento, o ingresso de público geral mais barato, básico, era R$ 2.300. Então, não era para qualquer pessoa que tinha essas condições de ir nesse evento. E o ingresso VIP era quase R$ 7.000, era R$ 6.500. Então, eu acho que eu trazendo esse tipo de vídeo aqui para vocês, às vezes não teve condição de ir para esse evento, vai ser algo que realmente agregue valor na sua vida, pois teve muito conhecimento, teve muito insights adquiridos nas palestras, teve muitas pessoas importantes, como eu sempre vou falar aqui, o Flávio Augusto. Então, eu acho que eu entregando esse vídeo para vocês, eu tô trazendo
algo que vai agregar valor na sua vida, em que você às vezes não teve a oportunidade de ir e quer muito entrar no mercado digital. Então eu vou deixar mais alguns trechos aqui das palestras e eu espero que vocês gostem do vídeo. Porque no lugar certo você vai ter experiências. E as experiências trazem memórias. E as memórias produzem crenças. E aí, o que aconteceu? Foi tudo deu errado. Todas as tentativas de gerar equity fracassaram. Só que existe uma coisa chamada de arrogância nascida do sucesso. É quando você passa por um período da sua vida em que as coisas estão indo bem e você se sente confiante, e aí você sente que você tem um dedo de milho, sabe? Tudo que você encostava virar ouro. Qual o nome da tua empresa? Tua. É o nome da empresa que você vai ter. Tu tá na frente do cara lá no performance, mano. Fica em pé. O que você vai fazer aqui? Pra fazer o que, Pedro? Pra me executar e crescer meu negócio. Então você tem negócio. Qual o nome dele? Não tem. Cria agora. BW Digital. Palmas pro novo negócio dele.